Quando a gente fala de contratos agrários, os principais riscos, o primeiro de todos, né, é com toda certeza vocês não conseguirem identificar, não conseguirem saber de maneira prática, de maneira física ali. Por quê? Porque quando a gente fala de contratos agrários, nós temos os aspectos físicos, que é parceria produto, arrendamento dinheiro, os aspectos financeiros, que é parceria não pode ser pago em dinheiro, arrendamento pode ser pago em dinheiro ou então produto. Nós temos os aspectos tributários, parceria é tributada uma alíquota de até 5,5%, arrendamento é uma alíquota de até 27,5%. Aspecto fiscal, a parceria é declarada no campo de atividade rural, arrendamento é declarado no campo de aluguel, rendimentos recebidos de pessoa física, aluguéis. E nós temos também os aspectos negociais dentro dos contratos agrários, que é o quê? Ah, mas na prática não funciona. Ah, mas o proprietário não quer pagar. Ah, mas para o produtor rural, se ele ficar cobrando do proprietário, ele pode, querendo ou não, perder a sua terra. Então, a gente precisa utilizar principalmente o aspecto negocial com muita sabedoria, tá? Então, a gente precisa conversar com o nosso cliente, não impor. A gente não pode impor para o produtor rural que ele deve declarar dessa maneira. A gente precisa conscientizar dos riscos que ele está correndo. Tanto ele quanto o proprietário. Muitas das vezes você não vai poder somente olhar para esse lado, olhar para o teu lado como produtor rural, você vai ter que olhar para o outro lado também. O que é que nós juntos conseguimos fazer às 6 mãos, né? Você, o produtor e o proprietário, com muitas das vezes até 8, que você vai ter que agir com o contador do outro lado também. O que é que nós conseguimos fazer juntos para que ambos não caiam em fiscalização? As fiscalizações são uma realidade, as fiscalizações vão acontecer caso seja feito de maneira incorreta. Então, o que é que nós juntos conseguimos fazer para que ambos não caiam em fiscalização? Então, esse aspecto negocial precisa sim ser levado em consideração. Não dá para colocar uma venda nos olhos e falar que não. Eu só vou trabalhar da maneira correta. Eu só vou fazer o meu cliente se aquele cliente fizer a tributação da maneira correta. Você vai ter que arcar também com o aspecto negocial. Você vai ter que entrar com essa conscientização com o outro lado. Esse é um ponto que muita gente erra. Tentar impor para o produtor rural. Obviamente que vocês vão trabalhar de maneira lícita, mas você tentar impor uma realidade que não está condizente com a vida do outro lado também. Tá? Então, eu sei que muito produtor rural, ele entra ali na atividade rural, ele entra na fazenda, ele vai fazer o preparo do solo, ele vai investir em tecnologia, ele investe em agricultura de precisão, ele faz todos os estudos para ver se aquele solo ele está apto para produzir. Muitas das vezes, ele faz toda a aplicação de insumos defensivos e fertilizantes em determinadas áreas daquele imóvel. Ele faz com que aquele imóvel ele tenha um equilíbrio no solo, ele está apto para produzir. E ele gastou muito para essa produção. Então, para ele, é muito caro ele sair da fazenda. E se a gente começa a impor para ele vai começar a impor para o proprietário, ele pode correr o risco de perder essa fazenda. E não é algo que a gente não quer atrapalhar o negócio do nosso cliente. Muitas das vezes ele pode perder muito dinheiro. Então, como é que nós, juntos, muitas das vezes em 8 mãos, você, contador do outro lado, o produtor e o proprietário, vão fazer para que ambos tenham, né, cumpram a legalidade, cumpram o que está na legislação e se sintam mais seguros, tá? Então, primeiro ponto que vocês precisam gravar é os aspectos físicos, financeiros, tributários, fiscais e também negociais. Bom, qual que é o outro ponto que vocês precisam entender? É que nós temos alguns erros cometidos. O primeiro dele é o contrato de parceria sendo pago em dinheiro. Contrato de parceria jamais deve ser pago em dinheiro. Por quê? Porque nós já temos julgados anteriores e as próprias fiscalizações descaracterizam. É pagamento em dinheiro, é arrendamento. Contrato de parceria sem compartilhamento de riscos. Se é um contrato de parceria, a distribuição, o pagamento, a contraprestação desse contrato é em frutos. Tá? É em frutos daquela produção. Se eu estou produzindo soja, eu vou distribuir soja. Se eu estou produzindo amendoim, eu vou distribuir amendoim, a porcentagem que está em contrato. Não é quantidade de sacas
fixadas. Eu não posso fixar no contrato de parceria uma quantidade de sacas. Então, eu vou lá fixar no meu contrato de parceria, então, que são 10 sacas de soja por hectare. Eu não posso, porque eu não sei se o cara vai produzir isso ou não. Eu não sei se o outro lado vai ter a mesma produção todos os anos, muitas das vezes não. Então, a gente tem aqui aquela variável, tem propriedade que é 60, 70, um ano está 70, no outro ano está 80, no outro ano está 100. Então, nem todo ano ele vai produzir a mesma coisa. Então, a distribuição é feita em porcentagem estabelecida ali no contrato. Não é em sacas fixas também. Então, o não compartilhamento de riscos. Arrendamento rural sendo pago em produtos, repito que a Receita não tem... ela não quer saber, né? Ela não tem problema quanto ao pagamento em produto, ela tem problema quanto à não declaração e não recolhimento do tributo da maneira incorreta. A Receita Federal, ela já sabe de cada uma dessas modalidades, a gente já tem ali, como que eu posso dizer? Uma maturidade fiscalizatória muito grande dentro do agronegócio. Ontem, no nosso plantão de dúvidas, a gente falou muito sobre isso, né? Então, ela tem ali, a gente tem um guarda-chuva de fiscalização, a gente já sabe. Nós, dentro da comunidade, acompanhamos todas as fases. Desde a primeira operação, desde o primeiro projeto piloto, o que aconteceu no projeto piloto, quais foram os números encontrados nesse projeto piloto, quais foram os erros encontrados nesse projeto piloto, nós sabemos o que acontece lá dentro, tá? Então, a gente consegue identificar quais são os erros que a Receita está pegando. Por qual motivo? Porque nós temos contadores de todos os estados do Brasil e nas primeiras turmas, a maior parte dos nossos alunos vieram do Rio Grande do Sul, depois Paraná, Santa Catarina, e foi acompanhando a evolução da fiscalização. Por esse motivo, os alunos traziam os casos práticos das cartas que estavam recebendo. Então, cada carta que eles receberam, cada fiscalização que foi recebida, nós de dentro da comunidade tivemos acesso. E a gente via isso dentro dos plantões de dúvidas.